apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Father, we thank you this morning. Senhor Jesus, nós te agradecemos esta manhã. You alone are worthy of all our worship. Tu és digno de toda a nossa adoração. Just as David said, Assim como Davi disse, I would rather be a doorkeeper in the house of my God então eu permito que eu esteja na casa do meu Deus than spend 1,000 days elsewhere. do que gastar 1000 dias no outro lugar. A day in your courts, O God, Nos seus atos, Senhor, is better than 1,000 days é o elsewhere. melhor lugar do que qualquer outro lugar. So Lord, we love to be in your presence. Senhor, nós amamos estar na sua presença. Thank you. Obrigado. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Well, give the Lord a hand. He's worthy. Uma salva de palmas para Deus. Worship. Ele é digno. Thank you so much, worship team. God bless you. Obrigado, grupo de louvor. Deus vos abençoe. Amen. Let's go ahead and take our seats. Por favor, vamos nos assentar. Amen. Amen. I want you to turn behind you and just greet the person behind you Eu quero que você curve, and say, Welcome to church gira this morning. atrás e saúde alguém. Diga, seja bem-vindo à casa de Deus. Amen. Seja bem-vindo à igreja esta manhã. Hallelujah. Praise God. Amen. 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 So, once again, it's such an honor to serve in the house of God. É uma grande honra servir na casa de Deus. We learn much, and we are always learning from Pastors Tom and Bonnie. Então nós temos Michel. sempre estado a aprender com do pastor Tom Duchel e a pastora Bonnie, Who are the founders of this ministry. que são os fundadores deste ministério. For us, their father and mother, Então para nós são nossos pais, nossa mãe but also an apostle and a prophet. e apóstolo, profeta house. na casa. So they work so hard in the work of God. Eles trabalharam e continuam a trabalhar muito duro na casa de Deus, na obra de Deus. In fact, when I grow up, I want to be like them. Então, o pastor quando crescer quer ser como ele. Because they are all over in different places ministering, just Então, laboring on our behalf. Tem estado em vários lugares a ministrar e a trabalhar em nosso favor. So we do honor them Nós honramos eles for that. por Amen. isso. And I would also like to honor the pastors in this house, Pastor Jason and Também Pastor Sanya, queremos honrar os pastores desta casa, o pastor Gerson e a pastora Sânia, and the leaders in this house, the os deacons, líderes nesta casa, different leaders. os diáconos, os diferentes líderes. It's always great to be at Calmax. É uma bênção estar na Karl Marx. And today, before I kick off, on behalf of Pastor Jason, and he's still então- around, so I could call him. Então, no lugar do pastor Gerson, ele está lá atrás, podia chamá-lo para... I would like to. I wish there was a ribbon, and then Pastor Jason can come and cut the ribbon. But would like Então, to, gostaria que tivesse aí uma fita para o pastor Gerson officially present fazer the generators that you guys bought. Então, oficialmente apresentamos o gerador que vocês mesmos Amen. compraram. Amen. We ran this campaign. I think it was such a short one, right? Então, esta campanha think foi within a month, muito curta. You guys had raised the money to buy the Então, generator. em mês, vocês tiveram dinheiro suficiente para comprar o gerador. But in doing our investigation and trying to pinpoint a generator to the amount that we raised, I think it was 300,000 Metcash. Então, nós depois fomos fazendo essa junção de valores e arrecadamos 300 mil meticais. And some of the technical specifications, I don't know. E algumas questões específicas, técnicas sobre They actually uso. realized, no, what?
we can buy 2 for the price of 1. Então nós compreendemos que So não that podemos yellow comprar one- 2 no preço de um. The smaller one, I think, is the one that they will connect because this building is a 3-phase, something like that. Então aquele mais pequeno vai conectar porque este edifício são 3 fases. But três then fases. the big one can carry anything and everything, but it's 1 phase. Então o grande então é uma fase que vai conectar em todas as coisas. So the big one is what you use when you do events and things like that. Então, We o grande- we always rent when we do events, but now we don't have to rent anymore. Então nós vamos usar isso quando formos a fazer Amen. eventos, porque nós tínhamos que alugar, mas agora não vamos alugar porque temos o maior. And so it's incredible to see the people of God rise to the occasion and the challenge. Então uma As grande Brother Lawrence bênção was, ver aqui a when you igreja excel in a that grace levantar. of giving, Quando it's such a você vai tornar-se bom naquela oportunidade de dar, é uma grande bênção. So today I was asked by Pastor Jason Então hoje to kind of build on some things that he has been teaching or is about to teach. então o pastor Gerson pediu que eu ensinasse, trouxesse aqui mensagem sobre o que ele tem estado a trazer. And to talk about the issue, or begin to talk about the issue of forgiveness. Então falando sobre o assunto de perdão. And then I thought, you know what better place to start than something that I shared at the Kingdom Prayer Conference, and those who heard it already, maybe God wants you to hear it again because you still need to do something about it. Então é uma das mensagens que partilhou na conferência de ação e estarei aqui a trazer. Talvez alguém que esteja aqui gostaria ter esta oportunidade de ouvir sobre isto. So this is the year of stepping through the open door. Este é um ano de entrar numa porta aberta. Stepping through the open door. Entrar numa porta aberta. And the opportunity must be taken in the lifetime of the opportunity. Então a oportunidade pode ser tomada na vida da tal oportunidade. This is our year of stepping through open doors. Este é o nosso ano de entrar pelas portas abertas. So it's not only a year that doors are open. Não é um ano em que as portas estão What abertas. good are open doors Quão bom que uma porta aberta, if you actually do not step through it? enquanto que você não entra dela. So this year is a year of doing something about it. Então este é um ano de fazer alguma coisa It's, sobre the year tal. of stepping through the open door. É um ano então de dar o passo para a porta aberta. And so the issue of forgiveness is so key and pivotal. Então a questão de I don't know. nós. I think it could be one of the most important ones. Então eu acho que o perdão é um dos mais importantes que nós temos. In being able to step through the door that God has opened. Sermos capazes de entrar pela porta que Deus abriu. And so we'll open our Bibles to the book of Matthew chapter 6. Então vamos abrir nossa Bíblia, livro de Mateus, verse 9 to capítulo 15. 6, 9 a 15. So today I'll kind of take it easy, scripture upon scripture. Let's see what the Bible is saying. Vamos irei levar isso muito fácil, trazer aqui escritura por escritura e entendermos o que a Bíblia realmente diz. So Matthew 6, verse 9 to 15 is what we call the Lord's Prayer, but it's actually the disciples' prayer. Então, no capítulo 6, 9 a 15, fala sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso, mas também é a oração dos discípulos. It's the prayer that Jesus is teaching his disciples to make. So it's our prayer. Então, é a oração que Jesus está a dar aos seus discípulos, mas também é a nossa oração. And so he says, when you are praying in this way. Diz, quando vocês orem desta maneira. Our Father who art in heaven, Nosso Pai que está no céu, hallowed be your name. santificado seja o teu nome. Your kingdom come. Venha o teu Your will reino be done on earth as it e is in heaven. seja feita a tua vontade, assim na terra como Give no us this céu. day our daily bread. E dá-nos o pão nosso de cada dia. And then he finishes it this way. E ele termina desta forma. And he says, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. And so you would think that he has finished the prayer. Você pode pensar que ele já terminou a oração. But in verse 13, Então, no versículo 13, it then says, and do not lead us into temptation.
E diz, e não nos deixais entrar em tentação, but deliver us from evil. mas livra-nos do mal. For yours is the kingdom, Porque teu é o reino, and the power, and the glory forever. Amen. e o poder e a glória para sempre. Amém. Okay, and then you think that he has finished the prayer, E você pode pensar ainda que ele terminou a oração. and then he opens verse 14 by saying, for if you forgive. E depois no versículo 4 ele diz, porque se perdoardes. So it means that he is still talking about the same thing. He had Então not finished significa, yet what he was ele saying. não terminou de falar aquilo que ele estava a dizer. He talks about forgiveness. Ele falou de perdão, Forgive those who sin against you. diz perdoai aquele que peca contra você. And then he's talking about something else in Mas the middle. depois no meio ele fala de uma outra coisa. And then he says, for if E depois ele You faz forgive menção, others their trespasses. se você perdoar as culpas dos outros, so it means he's still talking about the same thing. significa que ele está a falar da mesma coisa. Verse 12 and verse 14 are still talking about the same thing. Então, versículo 12 e 14 ainda está a falar da mesma coisa. So you'd ask, why does he then place verse 18 in the middle of this conversation? A questão que pode se colocar é porque que ele colocou o versículo 13 no meio desta conversa. Well, because when he says, do not lead us into temptation, Quando ele diz não nos lidere a tentação, he's really focusing on this issue of forgiveness ele está focado neste assunto de perdão, and being offended. de estar ofendido. He's saying, don't lead us into a temptation where we are offended and are not able to forgive. Diz não nos lidere a tentação onde nós estamos ofendidos e não podemos perdoar. When he says, but deliver us from evil, E ele diz liberta-nos do mal. he's talking about the domain of the devil, the evil, the wickedness that brings people into a place of unforgiveness, a place of offense. Nós estamos a falar da obra de Satanás que coloca e leva as pessoas num ponto de ofensa e não podem perdoar. So if I was to rewrite it, Então, se eu fosse para I ler would say, novamente, and forgive us our debts as we forgive those who are our debtors. então, se fosse para ler, diz, perdoa as nossas dívidas, assim também como nós perdoamos aquele que nos devem. And do not lead us into the temptation of being offended and not being able to forgive. E não nos lidere na tentação de estarmos ofendidos e não sermos capazes de Deliver us perdoar. from this evil of unforgiveness. Nos liberta desta maldição de não perdoar. Because if you forgive others their transgressions, Porque se perdoar as transgressões das outras pessoas, then your heavenly Father will forgive you also. então o seu Pai Celestial certamente vai lhe perdoar. But if you don't forgive others, Mas se não perdoar os outros, then your Father will not forgive you your transgressions. então o seu Pai não vai perdoar as suas transgressões. So that's how I would kind of rewrite it. Então é assim, se fosse para fazer uma revisão e escrever novamente. So what it is saying is that the forgiveness of God is bound up in our own forgiveness of others. Então, o God cannot perdão forgive de us beyond- Deus... Então, Deus não pode nos perdoar além... He cannot forgive us beyond our ability to forgive others. Ele não pode nos perdoar além de nossa habilidade de nos perdoar os outros. Because he says if you don't forgive others, Ele está a dizer, se não perdoar os outros, then your Father in heaven will also not forgive you. então o seu Pai do céu não vai também But if you perdoar. forgive others, then your Father in heaven will forgive you. Mas se perdoar os outros, então o seu Pai no céu vai perdoar você. So I'll put it this way, Colocarei desta forma. that the door of prayer Então, a porta da oração closes and opens abre e fecha. on the hinges of forgiveness. Então, The hinges are those things at the door. nos cantos da porta, Yeah. que é So, as so the door of prayer dobradiças, as closes and dobradiças opens da porta. on the hinges of forgiveness. Então, a porta da oração fecha e abre nas dobradiças do perdão. So when you talk of a year of open doors, that door will either open or close Então, quando fala, based on your forgiveness of others. então, diz quando nós falamos de porta aberta, nós estamos falando de estar centrada em você perdoar os outros. Okay, so let's go to Matthew chapter 5, verse 21 to 26. Então, livro de Mateus, a partir do capítulo 5, versículo 21 a 26. You have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you, anyone who's angry with a brother or a sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell.
Therefore, if you are offering your gift at the altar, and then remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to them, and then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it whilst you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the officer, and you'll be thrown into prison. Truly, I tell you, you will not get out until you have paid the last penny in full. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. So, unforgiveness Então, falta de perdão, is measured against sins like murder. então é medido como pecados de assassinato. Because they say someone who murders someone will be subject to judgment. Então diz que alguém que assassina, ele tem o julgamento. But Jesus then says, no, but I tell you that anyone who's unforgiving, who is not forgiven, who's angry with their brother or their sister is subject to judgment. Então Jesus está a dizer, aquele que está zangado, que não consegue perdoar o seu irmão, a sua irmã, está sujeito a um julgamento, a um juízo. And he says they're answerable to the court. Então depois If vão you're angry with colocar, someone, se você está you're answerable to the court. zangado com o seu irmão, você é exposto dentro do juízo, dentro do tribunal. And then he says, in fact, you are in danger of the fires of hell. E você está num perigo do inferno. So being in anger and unforgiveness is a very dangerous place to be. Então estar zangado e com um coração sem perdão é um lugar muito mau de se estar. And he says, when you come into the presence of God and you're offering a gift, you are seeking the presence, you're about to worship. Diz quando você vem na presença de Deus e você traz uma oferta e quer dar aquela oferta e quer adorar. And you remember when you're at the altar that, my brother has something against me. E você percebe, enquanto estiver já no altar, dizer que meu irmão tem algo contra mim. There's an unforgiveness issue here. Existe um assunto de falta de perdão aqui. It says your offering will not be accepted. Diz que a sua oferta não será aceita. Because it says if you don't forgive, God will not also forgive you if there's an issue of unforgiveness. Se você não perdoar, então Deus não vai perdoar você porque há um assunto de falta de perdão aqui. So the worship is kind of useless. Então a adoração que vai fazer é inútil. So rather leave everything at the altar. Então do que deixar tudo no altar, Go and sort out the issue with your brother. vai resolva o assunto com seu irmão. Come back and then your offering will be accepted before God. Retorna, volte e certamente a sua oferta será aceita diante de Deus. And it says settle the matter quickly. Então diz que resolva o problema rapidamente. So there's an agency to forgiving those who have wronged us or those who are holding something against us, Então to resolve significa the que issue. existe uma emergência de perdoar aquele que nós temos um conflito com ela. Settle the matter quickly. Resolva o assunto rapidamente. So anytime that there is an issue of unforgiveness between brothers, Então, onde há um assunto de falta de perdão entre irmãos, it is like you are taking each other to court. é como se você estivesse a levar um ao outro ao tribunal. You've got your arguments, that's why I'm angry with him. Você He's got tem his arguments, argumentos, that's o why porquê que I'm está angry with zangado them. com ele, And there's e an a outra argument. pessoa tem um outro argumento. E vocês It's almost like têm- you're looking for a judge to judge between you. Então, é como se vocês estivessem à procura de juiz para julgar entre vocês os dois. It's like you're going to court with the matter. É como se vocês estivessem a ir diretamente ao But it julgamento. says, no, resolve it quickly. E estão a dizer, não, rapidamente, Because if you don't resolve. resolve a matter of unforgiveness, Se vocês não resolver este assunto de falta de perdão, the Bible says the judge a Bíblia diz que o juiz will then take you and hand you over to the officer, vai levar você ao oficial and the officer will hand you to the jail keeper, e o oficial vai dar ao carcereiro, who will put you in prison vão colocar-te na until prisão you have paid in full até que você pague por completo what you owe.
aquilo que você cometeu. So unforgiveness leaves you with a debt, Então, a falta de perdão deixa-te com dívida. leaves you owing someone. Sempre deixa-te você a dever a alguém. Sometimes when we are in unforgiveness, we think, oh, they're the one who owe me an apology. Às vezes, quando nós temos este problema, nós precisamos a alguém I will que not deve talk to them desculpar-me. until they say sorry. Então, eu não vou falar com a pessoa até que They a pessoa... owe me, they wronged me, they owe Eles me. falharam comigo, eles erraram comigo, então são eles que devem me perdoar, não eu. It's actually saying, no, you owe them. Diz que não, você errou para eles Because you're the também. one with the forgiveness that you are able to give them. Porque você que tem um perdão para dá-los, You're the one who owe them the debt. você que tem a eles a dívida. And it is saying that if we don't forgive, Diz, se não perdoar, the judge o will juiz give us the officer, the prison keeper. vai entregar ao The prison oficial, keeper prison. depois o oficial dará ao carcereiro Until we pay e in diretamente full. na prisão até você pagar por completo. So when you're carrying someone's unforgiveness, someone's forgiveness, Quando você está a carregar o perdão de alguém, you are in debt to that person. você está em dívida com aquela pessoa. They don't owe you, you owe them. Ele não está a dever você, você que deve a ele Because ou a it is ela. in your power to release them. It's Porque in your power está to no forgive them. seu poder perdoar a pessoa. Okay, so let's go to Mark chapter 2, Então, Marcos capítulo 2, verse 1 to 12. então 1 a 12. I'll not read all of it, I'll kind of paraphrase, but Então, I'll não vou read ler verse tudo, 1, vou parafrasear. verse 1 and 2. Vou ler apenas o versículo 1 e 2. This is the story of the paralytic, Esta é a história do The paralyzed paralítico, o homem paralítico. right? And his friends realized that this man immediately needed Jesus. Então, os amigos, eles entenderam que este homem precisa rapidamente de Jesus. So it was like an emergency situation. Então, estava numa situação de emergência. And they brought him to Jesus on a stretcher. Então, trouxeram friends. sobre uma cama a They knew Jesus. that his case is urgent. E It eles, must quickly be resolved. eles perceberam que a situação dele era de urgência e precisava de uma resolução But in rápida. verse 1, you see, when he had come to Capernaum several days afterwards, it was heard that he was at home. And many people gathered together so that there was no longer room, not even near the door. And he was speaking the word to them. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponta de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. So the door was closed A porta estava fechada, because there were so many people porque estavam lá muitas pessoas. that there was no longer room, not even at the door. Não existia nenhum espaço, mesmo até a porta. To be a paralytic, I've mentioned this before, is not urgent. Então, sendo paralítico naquele Is momento, it urgent? é urgente. I don't think it's urgent. Eu não acho que é Because this urgente. man had been a paralytic all his life, or I don't know, for so long. Porque este homem era paralítico em toda a sua vida, por muito tempo. So why did it not become urgent last year? Por que Or não the year tornou-se before? Why was it urgente now no ano urgent? passado ou ano depois disto? Por que agora é urgente? I mean, the Bible mentions urgent moments in the Bible. A Bíblia faz menção de momentos de urgência. One of them is a synagogue official. Então, o oficial de sinagoga, His daughter is about to die. então a filha estava para morrer. And he comes to Jesus and says, come quickly, quickly. E veio para Jesus e disse, Jesus, venha There's not rapidamente. a moment to lose. My daughter is about to die. Não há um momento a perder, a minha filha já está para morrer. So that was an urgent situation Aquilo era uma situação de because the emergência, daughter was about to die. porque a filha estava mesmo para morrer. Or when they sent word to Jesus about Lazarus, Quando enviaram mensagem para Jesus sobre o Lázaro, they said, please come and help. disseram, por favor, venha ajudar. He is about to die. Ele está para morrer. It is a crisis. Existe uma crise. So those were crises. Então, eram crises. Those were emergency situations. Eram situações de emergência. But this man was a paralytic. Mas este homem era um He paralítico. was not about to die. Ele não estava para morrer. He has always been a paralytic. Ele sempre foi um paralítico. So the issue that was urgent here Mas o assunto que contestava-se was a como deeper issue urgência, than his paralysis. existia um
assunto mais profundo And do que a his paralisia. friends must have discerned it. E os amigos provavelmente discerniram. And it was the thing that he was carrying in his heart Existia algo que ele carregava no seu coração, that even shut the door for him. que então fez até fechar a That there porta was por no room ele. enough at the door for him to enter. Que não havia um espaço mesmo para ele entrar sobre a So porta. his friends took him to the roof, Então os amigos levaram para o telhado. broke through the roof, Então levaram-lhe diretamente do and they telhado. laid this man before Jesus E então trouxeram este homem do telhado para Jesus. ahead of others. Então, no meio dos outros, What about others? Why was he jumping the queue? What was so critical about him? por que ele estava a passar a fila, a linha? O que era tão crítico nessa pessoa paralítica? Well, Jesus could see what was critical. Jesus podia ver o que estava So Jesus crítico. doesn't say you are healed of your paralysis, because that was not his problem. Jesus podia dizer, estás curado da sua paralisia, mas este não era o problema dele. His problem O problema dele was what he addressed, and he said, your sins are forgiven you. é aquilo que ele depois disse, que os seus pecados perdoou dos seus pecados. Because his issue was the issue of forgiveness. Porque o problema dele era o problema de falta de perdão. It is not the paralysis, Não é o paralítico, a paralisia, but it was that the forgiveness paralyzed everything. é que o perdão que estava ali paralisou tudo. I don't know if you get what I'm saying. Não sei se vocês percebem. The issue of unforgiveness, bitterness, something was happening O in this man assunto de ofensa, de amargura que estava acontecendo com este homem, that did not only paralyze him, but it paralyzed everything. que não somente paralisou a ele como pessoa, mas paralisou tudo. So when you are in unforgiveness, Quando você tem falta de perdão, it paralyzes the relationship. paralisa relacionamento. You can't make progress. Você não pode ter progresso. You can't build, you can't talk, you Você can't não move. pode construir, você não pode falar, você não You're pode not mover. talking. Você não You're está angry falando. with each other. Você está zangado com o outro. So the steps that you're supposed to make, the progress you're supposed to make becomes Os paralyzed. passos que você tinha que mover tornam-se paralíticas. The benefits you're supposed to enjoy out of Os friendships benefícios que poderias usufruir no meio disso também becomes tornam-se paralyzed. paralíticas. So when he's dropped before Jesus, Então, quando ele é trazido para Jesus, Jesus looks at him and he says, your sins are forgiven you. então depois Jesus disse, os seus pecados estão a perdoar você. Because the issue Porque o assunto was unforgiveness. era falta de perdão. And the issue of unforgiveness is urgent. Então, o assunto de falta de perdão é urgente. Amen. Amen. Do you know why it's urgent? Vocês sabem por que é urgente? The Bible says, if you hear my voice today, A Bíblia diz, se ouvirdes a minha voz hoje, which is Hebrews 4 verse 7, que é livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7. do not harden your heart. Então, não se entristeça no seu coração. So the issue of unforgiveness Então, o assunto de falta de perdão is urgent é urgente, because every moment of delay hardens your heart against doing it. porque todo momento de demora, então faz isto endurecer no seu coração. Amen. Okay. Yeah. So if I forgave someone now, like Antonio steps on my foot and I forgive him now, Então, agora, se eu piso o pastor... Ok, pastor pisou-me, então aqui é melhor. Porque- and he forgives me now, Então, eu perdoo o pastor agora. Sim. it's easier É muito to fácil release. Oh, okay, sorry. para dizer, ok, está tudo bem. But if he goes home Quando eu for para casa, and thinks about he stepped on my foot, eu começar a pensar, pastor pisou-me, pá. what was he thinking? Estava a pensar o quê? I mean, in front of everyone. Em frente de toda a gente. Okay, I was about to say something. But anyway. Oh, in front of everyone and in front of the one. Em frente de todos, em frente do tal. outro. So he's thinking about it. Então está a pensar It's sobre isso. incubating, it's growing roots of Então, bitterness começa a are crescer growing. raiz de falta de They're perdão. holding, they're growing. Estão a Roots of crescer. bitterness. As raízes da amargura estão a crescer. And the more time he takes without releasing, without forgiving, Então o tempo que está a levar sem perdoar, the more his heart is hardening. então assim o seu coração fica endurecido. The more that door is getting more shut against him. E a porta vai estando fechada contra ele mesmo. So that's why forgiveness is urgent. Por isso que o perdão é urgente. And they saw that it was so urgent E ele notou que era tão urgente that they had to break someone's roof
que tinha que quebrar o telhado de alguém. They made it a crisis Então criaram uma crise for this man to deal with the unforgiveness para issue. este homem trabalhar com esta questão de falta de And when perdão. that could be accepted, E se aquilo foi aceito, Jesus says, well, take up your mat and go. Jesus diz, pega a tua cama e vá. The paralysis left his body. Então a paralisia He saiu was, he, do was seu he corpo. was released from the bondage Ele foi liberto da opressão that que he tinha bound sobre ele, himself with que amarrava ele through unforgiveness. por meio de falta de perdão. Unforgiveness does not bind the other person. Então a falta de perdão não amar a outra Because pessoa. sometimes you think, oh, I'm fixing them. E você às vezes pensa que estou a fixá-lo, I'm binding them. They estou a must know amará-lo. I'm Ele angry. deve saber que eu estou No, it's not zangado. binding them. Você não está a amará-lo a In fact, ele. they are busy, happy. They are busy Eles running estão around. tão felizes correndo de um lado para o outro a fazer a And vida when you deles. see them, it even makes you more angry. E você quando vê eles torna-se, How fica mais nervoso, how can zangado. they be so free? How can they be so happy? Por They que ele don't está know- muito they- livre, don't à they know vontade, feliz? that- Don't they know that they've injured me? Mas não sabe que ele magoou, ou ela magoou? Making you even more angry. Faz ainda você mais zangado. Because unforgiveness doesn't bind them. Porque a falta de perdão não amar a eles, It binds you. amar a si. So let me show you a scripture in Luke 17, Então, deixa eu mostrar a escritura no livro de Lucas 17, verse 1 to 5. 1 a 5. Then said he unto the disciples, it is impossible, but that offenses will come. But woe unto him through whom they come. It is better for him that a millstone be hung around his neck and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. Take heed to yourself. If thy brother trespasses against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. And if he trespasses again 7 times in a day, 7 times in a day, turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. And the apostle said unto the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you have faith like a mustard seed, you will say to this mulberry tree, be uprooted and be planted in the sea, and it would obey you. Amen. Disse Jesus a seus discípulos, é possível que não venha tropeços, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondendo o Senhor, se tivesses fé como um grau de mostarda, direis a esta amoreira, desarraigai-te e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amen. Amen. So you see, the Bible is saying it is impossible, but offense is coming. Então a Bíblia diz que é impossível que a ofensa não venha. It's impossible that it doesn't come. É impossível que a ofensa não venha. So if you don't want anyone to offend you, Então, se você não quer que ninguém Do te you know what you ofenda, must do? sabe o que você tem que fazer? you must get on the next spaceship Então, você deve entrar na próxima nave and go to the moon e ir ao all céu. by yourself Você sozinho. and build your house there and live E by construir a yourself. tua casa lá e viver você mesmo sozinho. Then no one can offend you. E ninguém vai te ofender. Or even there when you're by yourself, Ou lá onde estás sozinho. I can guarantee you'll offend yourself. Eu garanto, você vai se ofender a si mesmo. In fact, Pastor Tom said, De facto, o pastor Tom disse, if you find a perfect church, se você encontrar uma igreja perfeita, please do not join it. por favor, não junte-se com essa Because igreja. the day you join it, Porque o dia que você juntar-se a essa it will igreja, stop being perfect. vai parar de tornar-se perfeita. Because you are not perfect. Porque você não é perfeito. In fact, if there's a problem between 2 people, amen, Amen. Se existir um problema entre 2 pessoas, the problem is likely you. problema provavelmente é você. In fact, if you can point to the problem, Se você apontar o problema, then you point at the right problem. então você vai apontar o problema certo. Because o when real. you're pointing, 3 are pointing at you. Então quando você aponta esses três aqui, estão a And, apontar and para then você. one you're even accusing God also. E este você está a apontar a Deus, está a acusar a Deus. So it's impossible.
É impossível. Offense is going to come. Ofensas sempre virão. Your husband is going to offend you. O seu esposo vai ofender, Your wife is going to offend sua you. esposa vai ofender, You are going to offend your children. você vai ofender seus Your filhos, children are going to offend you. os seus filhos vão te Your ofender, pastor is going to offend you. o seu pastor vai te ofender, Your cell leader is going to offend you. os seus líderes Your do grupo best friend solar, is gonna offend o seu you. melhor amigo, a melhor amiga vai ofender-te. You are set up for offense. Você está aí para a ofensa. Because it's impossible that offense will not come. Porque é impossível que a ofensa não venha. Offense is coming. Ofensa está a chegar. Offense is coming. Ofensa está a chegar. Someone will offend you. Alguém vai te ofender. But it's saying when offense comes Mas diz que quando a ofensa chegar and your brother comes and says, please forgive me, e o irmão, a irmã vem e diz que perdoa-me, forgive him. perdoa. And then the disciple said, Jesus, you're asking for a very difficult thing. Depois Jesus está a pedir algo muito difícil. I mean, Jesus rose people from the dead. Então Jesus ressuscitou pessoas dos mortos. He healed the sick. Ele curou os doentes. And when he was doing all those things, the disciples never said, what you're doing is so difficult. Increase our faith to raise dead people. Os discípulos, quando viram ele a fazer They never essas said coisas, that. nunca disseram que é tão difícil e ensina-nos a ter fé também a fazer a mesma coisa. They only say increase our faith when he talks about forgiving. O único momento que ele disse aumenta a nossa fé foi quando estava a falar de falta de perdão ou perdoar. Because forgiveness is hard to do. Porque perdoar é uma coisa difícil de se fazer. Because it's almost like heart surgery. You're trying to remove something from your heart. You're cutting your heart É to como se remove it estivesse out. a fazer uma cirurgia de coração, como se você tirar algo do teu coração. So it seems painful. It seems like you're being violated. É algo doloroso, é como se estivesse a passar está a ser violado. And so they said, increase our faith. Forgiveness seems too difficult. This is the most difficult thing you've asked us to Diz, do. aumenta a Increase nossa our faith. fé, porque perdoar é algo muito difícil de se fazer. That's why when Jesus says to the paralyzed man, your sins are forgiven you. Quando Jesus disse ao homem paralítico que os seus pecados já perdoaram você, You know, the Pharisees who were around looked at him and said, os fariseus who estavam is he? Who is he to forgive em sins? volta, depois disseram, quem é ele que perdoa os pecados? Because sometimes we think that God is the only one who should forgive, but we have the right not to forgive. Então nós pensamos que Jesus tem poder para perdoar e nós não temos este direito de So they perdoar. said to him, who can forgive sins except God? Então questionou a ele, quem pode perdoar os pecados a não ser Deus? And then he asked them, which one is more difficult? Diz qual deles é mais difícil? To say to this man, Ser este homem, your sins are forgiven you? os seus pecados estão Or perdoados? to say to him, take up your mat and go? Ou dizer, Which one pega a is more sua difficult? cama e vai? Qual que é mais difícil? So in our eyes, we might think it's more difficult to say to a paralytic, take your mat and go. Agora os olhos estão a dizer que é mais difícil pegar a sua cama ao paralítico para ir. But for Jesus, Mas para Jesus, he could raise the dead. ele podia He ressuscitar os could mortos, heal the sick. podia curar os doentes. But for us to be forgiven, Para sermos perdoados, it actually took his life. He actually had to die for that. ele tomou a sua vida, ele tinha que morrer por isso. Because forgiveness is more difficult. Porque perdoar é muito mais difícil. And that's why he says, increase our faith. Por isso que os discípulos disseram, aumente nossa fé. Because it is more difficult. Porque é muito difícil. But he says, if you have the faith just as small as a mustard seed, Diz, se tiverem a fé como grau de mostarda, say the person next to you for mustard seed forgiveness. então tenha o grau de mostarda de perdão como grau de mostarda. Mustard seed forgiveness. Because a mustard seed is just so small. Porque o grau It de is mostarda so small. é tão pequeno. So forgiveness, whilst it's difficult, Então, o perdão, sendo ele difícil, just a little bit of it então pouco dela is able to affect the whole offense é capaz de afetar toda a ofensa and remove the whole offense. e remover toda a ofensa. No matter what the reasons we had Não for importa holding the offense. qual é a razão para que houvesse a ofensa. So it says that if you have forgiveness like a mustard seed, Então, se você ter o perdão como o grau de mostarda, you can say to this mulberry tree, você pode dizer para esta árvore, esta moreira, a huge tree, esta grande árvore, be frondosa árvore, removed and thrown into the sea, and Que it se- shall obey. que seja removida e colocada no mar, certamente vai obedecer. The thing with the mulberry tree As coisas têm a ver com as amoreiras, is that os grandes, it's got what we call lateral roots, que têm raízes laterais. which means the tree can be here, but the roots
go and they spread so that the roots of the tree can be as far as the garage there, but the tree is here. Então, essas grandes árvores, as árvores frondosas, elas podem estar centradas aqui, mas as suas raízes laterais podem estar muito mais até aí na porta, por exemplo. Which is how unforgiveness affects É and infects. assim que a falta de perdão, ela influencia e afeta. Unforgiveness can grow roots that begin to touch in many issues, many different issues that might not be related to the issue that you are angry with. Então, falta de perdão pode começar a crescer, ramificar-se e começar a tocar em assuntos que nem estão relacionados concretamente Unforgiveness ao que aconteceu. affects your perspective. Então, ela afeta a sua perspectiva. That you begin to see wrong in everything E that você começa a that person ver does. os erros em todas as coisas que a pessoa faz. you can be here Você pode estar aqui and then you see them smiling at the back, e talking to você someone. ver a pessoa a rir lá atrás, All they a are seeing conversar. is they are laughing at me. Tudo que você está a ver, estão a me rir, estão a rir de They're mim. talking about me. Estão a falar de mim esses. Oh, they know they've wronged me, but they are actually very happy. Esses sabem que erraram contra mim, certamente estão felizes por isso. So you begin to see wrong in the rights. Você começa a ver o errado nas coisas certas. They can come and greet you. Pode vir a te saudar. Says they're greeting me smiling like that, but Diz they que know. eu saudei assim e rir para mim dessa forma, mas tem assunto ali. Because it's mulberry tree, it's roots in everything. Então everything. é uma You begin to see wrong árvore in everything. frondosa que tem as suas raízes ramificadas sobre as laterais. And the challenge with unforgiveness Então o desafio de falta de perdão is that it's infectious. ela infeta, é So infecciosa. it begins to infect Então vai infectar others around you. as outras pessoas em sua volta, Because you want to justify yourself. porque você quer justificar a si mesmo. Do you know what Pastor Jason actually did to me? Você sabe o que o pastor Gerson fez para mim? No, he actually knew. He knew Ele sabia that what he was saying que was ele estava hurting me. He knew it. falar, estava me ofendendo, ele Because sabia. the way he walked away afterwards, Do jeito que ele anda e It faz showed as that coisas, he knew. mostra que ele sabia. He knew. Ele sabia. and now Antonio now say, hey, Pastor Jason. Agora já somos dois, pastor Gerson. It's infectious, it spreads. Infecção já está ali a distribuir. Like a cancer, it's a mulberry tree. Como câncer, é uma árvore frondosa. And that's why it's critical É crítico that God deals with offense and unforgiveness que Deus trabalha com the falta de roots of perdão bitterness. e as raízes da amargura in our lives, because that has got impact to nas nossas vidas, porque infect the church tem itself. impacto de até infectar a própria igreja. Amen. Amen. But when we have faith, just small as a mustard seed, when we can just say, when you can make that decision, say, no, I'm going to forgive. Just say that, I'm going to forgive. Se você ter fé como este grau de mostarda, de você dizer, olha, eu quero perdoar e perdoar It exatamente. releases out of you Liberta você completamente. and starts the journey of uprooting this whole tree. E você começa essa Wherever nova it's infected, wherever those jornada. roots were, Você começa a já desinfetar em todos os it begins lugares to que pull it infectou. out by its roots, Começa a trazer por meio das suas próprias the roots raízes, of bitterness, as raízes da amargura, and casts it into the sea. e tirá-los para o mar. Do you know how bad unforgiveness is? Vocês sabem quão mal Let me show you a é scripture. Philippians chapter 4, Filipenses capítulo 4, verse 2 to 5. 2 a 5. It says, now I appeal to you, Euodia and Syntyche, please, because you belong to the Lord, settle your disagreement. And I ask you, my true partner, to help these two women, for they worked hard with me in telling others the good news. They worked along with Clement and the rest of my co-workers whose names are written in the book of life. Always be full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Let everyone who sees that you are considerate in all you do remember the Lord is coming soon. Remember the Lord is coming soon. Amen. Rogo a Evódia e rogo a Syntyche que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amen. Amen. You see, so what was happening in this church is that these two women, Euodia and Syntyche, Então, o que estava a acontecer nesta igreja é que essas duas mulheres, Evódia e Syntyche,
were going through an issue among themselves. Então existia um assunto, um problema entre as duas. So much so that it ended them De tal maneira mentioning the word of God. que eles mencionaram a palavra de Deus. Do you know that your disagreement can be so much that even God is looking at it and saying, this must stop. Então vocês podem estar numa discórdia, o que Deus propôs dizer, sabe, isto deve parar. That if you could write volume 2, Se vocês escreverem um volume 2, your name would be there because of disagreement. o seu nome pode estar ali por causa de discórdia. So these guys were disagreeing about something. Então, esses estavam a discordar sobre alguma coisa. That God finds it right to have them in the word Que so that we can learn Deus from them. deu-lhes este direito de lhes colocar na palavra para nós aprendermos dele. So he says, I appeal to you, Euodia and Syntyche. Diz que rogo a ti, Evódia e Syntyche, Please, por favor, because you belong to the Lord, porque vocês pertencem ao Senhor, settle your disagreement. resolvam a vossa discórdia. Sort it out. Resolvam. Because their disagreement, it seems it was affecting the whole church. Porque percebeu-se que a discórdia deles ou delas estava a afetar a igreja. It might have been an issue that everyone was now aware of. Então, se calhar era um assunto que todos sabiam sobre isto. Or maybe not everyone was aware of Ou it, but provavelmente as pessoas não sabiam somehow todos. Ou de tal forma, it de was qualquer maneira. polarizing the church. People were taking sides. It was the one was telling his story, the other one was telling their story, and it was really affecting the whole church. Que cada um, por exemplo, estava a contar a sua história e o outro também contava a sua história e paralisava a igreja. And it seems that resolving the issue E parecia que resolver o assunto would have resulted in verse 4, que resultou no versículo 4. which says, always be full of joy in the Lord. Diz que sempre regozije-te no Senhor. Again I say rejoice. Novamente digo, regozije-te. So this issue was holding the church back from the joy of the Lord. Então, este assunto estava a retroceder a igreja da alegria do Senhor. Do you know that your unforgiveness Você sabe que a tua falta de perdão can be closing the door from revival, pode fechar a porta do reavivamento. can be closing the door from the church enjoying the presence of God. Você pode fechar a porta da igreja a usufruir da presença de Deus. Because honestly, how can the presence of God move Como que certamente a presença de Deus pode mover? when you are sitting there Onde você está sentado aí. and you're just avoiding eye contact Então você está a evitar olhar, contato com because os you olhos. just don't want to see that sister or that Porque brother? você não quer ver aquela minha irmã. But it's saying, sort out your issue, guys. Diz, resolva os vossos problemas. Resolve this unforgiveness Resolva esta falta de perdão. so that Para, de tal you may maneira, rejoice in the Lord. para que vocês se regozijem no And Senhor. again, I say E rejoice. certamente digo-vos novamente, regozijes no Senhor. But the difficulty Mas a dificuldade of a brother who's offended do irmão que estava ofendido is mentioned in Proverbs 18, verse 19. And é I'll try mencionado no to livro de Provérbios 18, 19. extend a little bit by 10 minutes here, but let's see how it goes. So a brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like bars of a castle. Irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada. É forte com os ferrolhos de castelo. Yeah. So when someone is holding an offense, Então, quando alguém tem uma ofensa, it's like the bars of a strong city. então é Ok. como os ferrolhos de uma cidade fortificada. And sometimes you think that you are keeping that person out Então, às vezes, from your bars of iron. então é como se você Your estivesse fortress. a impedir aquelas pessoas da sua própria fortaleza que você tem. But what you must understand is unforgiveness is not keeping them out, it's keeping you in. You are the one who is now in prison. Então, essa falta de perdão não é manter esta pessoa fora, mas sim aprisionar a si mesmo, porque é você que está aprisionado. It's no longer a fortress, Não é mais uma fortaleza, it's a prison. é uma prisão. Unforgiveness is a prison. Então, a falta de perdão é uma prisão. Okay. So we look at a story in the book of 2 Kings, chapter 6, Então, olhamos a história de 2 Reis, capítulo 6, Verse 24 24 to a 31. 31. and I'll paraphrase quite a lot of this. Então, vou parafrasear parte disto que vamos ler de 2 So in 2 Kings chapter 6, verse 24 to 31, there was a siege. Samaria had been sieged, which means it had, the enemy had surrounded it, and they were Então- now trapped in their fortress. Então, havia cercado, havia sítio que havia sido estabelecido em Samaria.
So when we are in unforgiveness, Então, quando você está com a falta de perdão, the devil can lay a siege on us. então Satanás pode colocar, sitiar em nós. That's why we say, deliver us from evil. Por isso diz, liberta-nos do mal. For lead us not into temptation, deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the Não glory. leva-nos para a tentação, liberta-nos do mal, porque teu é o reino e a glória. Because unforgiveness gives room to the devil Porque a falta de perdão dá um espaço para Satanás. to lay a siege on our lives. Então, criar um cerco diante da nossa vida. But sometimes the justification is, I'm justified in my anger. Então, a nossa razão é que eu estou They hurt justificado me. na minha They zangas. harmed me. Don't you see what they did to Me me? ofenderam, não está a ver o que eles fizeram contra mim. And you think you're in a high fortress, Então, você pensa que está sobre uma fortaleza, but it's a prison. é uma prisão. So they were now imprisoned in their fortress. Então, estavam aprisionados em suas próprias And fortalezas. things became so expensive because they no longer had access Então, as to trade. coisas se tornaram muito caras porque já não tinha acesso à tramitação, por Because exemplo, de unforgiveness mercadorias. is very expensive. Porque a falta de perdão é muito cara. It costs you, it costs everyone. Custa a si, custa a todas as outras It's pessoas. too expensive É muito cara to hold something against para someone. assegurar algo contra uma outra For pessoa. some, it's expensive on your health. Até para alguns é cara até para a sua própria Because saúde. doctors talk of some ailments that are simply because of unforgiveness, bitterness, Porque o médico pode falar, fazer referência a algumas doenças que estão lá por causa de falta de affecting even the perdão, bones. que está a afetar até os ossos. So things became expensive. E as coisas tornam-se muito caras. And then one woman, Então, uma mulher, or two women agreed to, they became so hungry that they agreed to eat one of their children. então, Like, let's eat your child today, and then tomorrow we eat my child. então os dois estavam muito zangados, duas mulheres zangadas, disse, vamos comer o nosso filho hoje e amanhã comemos a outra. Because unforgiveness Por falta de perdão, causes you to lose perspective. faz você perder perspectiva. Where children become food. Onde que as crianças tornam-se comida. Because what they were practicing is what's called cannibalism. Porque o que estavam a praticar é aquilo que nós chamamos de canibalismo. Because cannibalism is where a species is eating itself, Onde que as próprias espécies, eles comem a si mesmos. therefore reducing its strength and reducing its populace. Então reduz a sua força e a sua população, ou a sua And a taxa and de Ephesians, natalidade, por Ephesians exemplo, actually sua população. it actually says stop fighting with each other because you finish each other. Então por isso estava a dizer, pare de comer-se vocês mesmos porque vão terminar um ou outro. So unforgiveness Então falta de perdão. causes us to begin to feast on ourselves, Então o que faz nós comermos, fazermos festa de nós to mesmos? cannibalize our own selves. Canibalizar-nos. We cannibalize our characters. Nós nos canibalizamos até o nosso caráter. We talk about, oh, he really intended to do it. Então disse que ele He's such a bad intencionalmente, person. ele é uma pessoa muito má. We cannibalize through gossip. Então nós canibalizamos por meio de fofoca. We begin to gossip around it E nós começamos a and fofocar no enjoying meio the disso. morsels. The Bible says gossip is like a nice morsel. You enjoy it, it's E sweet. você vai usufruir, é algo muito doce. Fofocar parece muito doce, né? But no matter how sweet it is, Então não importa quão doce é it isto, is cannibalism. é canibalismo. So that's what they were doing. É isso que estavam a fazer. Then let me show you this as I rush to try and close here. Deixa eu mostrar-vos isto enquanto estou a terminar. The king became so angry O rei ficou muito chateado with this situation in this city com esta situação na cidade. that he then said, no, it must be Elisha. Disse que não, podia ser Eliseu. It must be Elisha. He's the one who has caused all these things. É ele que está a criar essas coisas todas. So he sends his messenger to Elisha, which is verse 32. Então ele enviou um mensageiro a Eliseu, que é no versículo 32. And Elisha was sitting in the house, E Eliseu estava sentado na sua casa. and the elders were sitting with him. E os anciãos estavam ao seu redor, And verse 32 sentados. says, and the king sent a man from his presence. But before the messenger came to him, he said to the elders, do you see how this son of a murderer has been sent to take away my head? Look, when the messenger comes, shut the door and hold the door shut against him. O rei enviou um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como esse filho de homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu So this senhor. man was sent by the king.
Então este homem foi enviado pelo was rei. carrying accusation. E carregava uma In fact, he acusação. was so angry, he was even angry at God. Ele também estava zangado até com Deus. And he even said to God, "Behold, this evil is from the Lord. Diz que, veja, este mal é do Senhor. Why should I wait for God anymore?" Por que eu tenho que esperar de Deus mais? He was taking matters into his own hands. Ele estava a tomar o assunto nas suas próprias mãos. And he was carrying accusation. E ele carregava uma acusação. He was carrying offense. E ele carregava uma ofensa. And as he was coming, Assim que ele chegava, Elisha says, "Shut the door Eliseu disse, fecha a porta against him." contra aquele homem. Because unforgiveness shuts the door Porque a falta de perdão fecha a porta against us. contra nós. And what then happened? E posteriormente, o que aconteceu? You know, the story is that the enemy then ran away. A história God aqui caused the enemy to run é away. que Deus fez com que os inimigos fugissem. And when the enemy ran away, they left all their goods and treasure and food. Então, quando os inimigos fugiram, depois deixaram os seus bens, a sua alimentação, tudo que era o bem deles. And so it means that there was now food close by. People could go and get that food. O que significa que Go já out of the existia bens, produtos que já estavam disponibilizados lá e as pessoas iam à cidade So e in the book tomar. of 2 Kings chapter 7, Então, 2 Reis, capítulo 7, verse 17, 17, it says, "Now the king appointed the royal officer on whose hand he leaned to have charge of the gate." So this same man who was sent, who they shut the gate against him, was given charge to open the gate for people. Então, este homem que lhes foi fechada a porta, recebeu um trabalho para estar sobre a porta. But the people trembled on him at the gate. Mas o povo atropelou-lhe na porta. And he died just as the man of God had said, who spoke when the king came down to him. Depois de sorte que morreu, como falara o homem de Deus quando o rei descera a ter com ele. So, when there's offense and unforgiveness, even if you are in charge of opening the gate, Quando existe ofensa e falta de perdão, mesmo quando você tem este trabalho de controlar, estar sobre a porta, it's impossible for you to go through it. é difícil você passar por ela. So this man was not able to go through the gate, E even este- though he's the one who opened it. Este homem não podia passar pela porta, mesmo sendo ele. As people were estando rushing aí. out to get food, As rushing out, pessoas iam para ter comida. he was trembled underfoot at the gate. Então ele estava ali embaixo na porta, sobre a comida. Give you just two more scriptures because I will Duas close escrituras. this session today. I Então, want to vou do a fechar second part. esta parte. Genesis 4, Então, livro de Gênesis, capítulo verse 4, 5 to 8. 5 a 8. The story of Cain and Abel. A história de Abel e Caim. We know that the offering of Abel was accepted by God, but Cain's sacrifice was not accepted. Sabemos que a oferta de Abel foi aceita diante do Senhor, mas a oferta de Caim não. And so Cain became very angry with his Então, brother. Caim ficou muito nervoso, chateado com seu irmão. Listen to what it says. Escuta o que ele diz. Genesis 4, verse 5 to 8. It says, "But for Cain and his offering, he had no regard. So Cain became very angry, and his countenance fell. Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why has your countenance fallen? If you do well, will you not be your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door, and it desires for you, but you must master it." Cain told Abel, his brother, and it came about when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Mas para Caim e para a sua oferta não tentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: "Por que te iraste e por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar." Falou Caim com o seu irmão Abel, e, estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. So it is the sin of unforgiveness that crouches at the door. Então, é o pecado de falta de perdão que lhe fecha a porta. And it is saying, but you must master it, you must take charge, Então, você deve you must forgive, você deve perdoar, because it's crouching at the door, porque você foi esmagado na porta. and it desires to have you. Então, It desires to consume you. deseja consumi-lo. All right, so my last scripture is, I promised two scriptures, my last scripture. A minha última escritura,
So Luke 15, Livro de Lucas, capítulo verse 15, 27 to 28. 27 a 28. Okay, this is the story of the prodigal son. Esta é a história do filho pródigo. But really it's a story about two brothers. Então, é a história de dois irmãos. Older brother, the younger brother. O mais velho e o mais novo. Just like Abel and Cain, they're Assim brothers. como Abel e Caim eram irmãos. We're talking about brothers today. Estamos a falar de We're talking irmãos. about in the house of God. Estamos a falar na casa de Forgiving Deus. each other. Perdoar um ao outro. Okay. The Bible says that when the prodigal son came, when the younger brother came back, Então, a Bíblia diz que quando o mais novo, o filho the pródigo, father voltou, was so happy. o pai estava muito feliz. He said, take off these rags of clothes that he's wearing. Então, leva essas vestes que estão, Put on estão new aqui, clothes on him. tira estas roupas que estava a Restore vestir the antigas, sig- coloca restore the vestes ring of novas. authority. Então, pega o anel da In autoridade. fact, kill the best calf. Então, mata um bom Let's have a animal. party. Vamos ter uma festa. My son was lost, now he's found. O meu filho estava perdido, agora foi He's encontrado. now back. Está de volta. So there's a big party for this brother. Existe uma grande festa para este But the irmão. older brother, Mas o irmão mais velho, he never left his father. ele nunca deixou He o seu was pai. faithful. Foi He fiel, worked so hard. sempre trabalhou And in duro. fact, he was actually working at this point. E ele estava a trabalhar até And when he lá. was coming home, he had a big party. E quando ele está a chegar, tem uma grande And the festa. Bible says in verse 27, and he said to A him, Bíblia fala no livro, no I versículo mean, he 27, asked the guy, he says, what's going on? e questionou as pessoas que What's estavam ali, the os party? servos. I wasn't told about A it. festa, não What's tenho the excitement? informação sobre What's going a on? festa. O que está a acontecer? And then the servant said to him, which is verse 27, Então, no versículo 27, o servo respondeu ao irmão mais velho. your brother has come, Diz que o seu irmão and chegou your father has killed the fattened calf e teu before, pai matou o because bezerro he has cevado, received him back safe and sound. porque o recebeu são e salvo. But the Bible says, but he became angry, Mas a Bíblia diz, ele se indignou, ficou zangado. and he was not willing to go in. E ele não queria entrar, Because unforgiveness porque a falta de perdão cannot allow you to go in. não permite você entrar. There's an open door, Existe uma porta aberta, but unforgiveness can close that mas door. a falta de perdão pode fechar a porta. But when we forgive, Mas quando você perdoa, it ensures that that door is open. então ele tem a certeza que a porta está It aberta. allows us to enter into the things that God has for us. Permite-nos nos entrar para as coisas que o Senhor tem para nós. Amen. Amém. So today, as I close, Hoje, assim que estou a encerrar, I don't know what it is that maybe you're holding against your brother. não sei o que você está a segurar contra o seu irmão. The Bible actually says we are not unaware of the devil's schemes. Então diz a Bíblia que nós, We are not ignorant of his schemes. então nós não somos ignorantes das suas táticas. We will not allow the devil to take advantage of us. Não vamos permitir o diabo tomar vantagem de nós. And which is 2 Corinthians 2 verse 10 actually. It says, Que but 2 Coríntios one 2, whom you forgive anything, I forgive also. And indeed, if I have forgiven, if I have, and what I have forgiven, if I have forgiven anything, I did it for the sake, for your sakes in the presence of Christ, so that no advantage would be taken of us by Satan, for we are not ignorant of his schemes. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações. So forgive us our sins Perdoe nossos pecados, as we forgive others. assim que perdoamos os outros. Lead us not into temptation. Não nos lidera a tentação, Deliver us from evil. liberte-nos do mal, Release us from the schemes of the devil. liberta-nos das as maquinações do diabo, Because anyone whom you have forgiven porque aquele que você perdoou is forgiven. é perdoado. And if you forgive others, Se você perdoar os outros, your heavenly Father forgives you. o seu Pai Celestial vai perdoar If você. you don't forgive others, then He Se cannot você forgive. não perdoar os outros, Ele não vai perdoar a você. Let us stand. Vamos ficar em pé. So if God is saying something to you about this, Se Deus está a falar alguma coisa para si sobre isto, here in the house of God, you've got someone that you are holding something against. aqui na casa de Deus, você tem alguém que segura algo contra esta pessoa. I want you to deal with that right now. Eu quero que você trabalhe com isto agora. This is the year of
stepping through the open doors. Este é um ano de entrar pela porta aberta. It is your time to step through the open doors. É o tempo de você passar pela porta aberta. And if maybe it's personal, it's another relationship, it's Talvez, at work. talvez é pessoal ou é um relacionamento a partir do posto de trabalho. Work is complex, huh? Lá no trabalho. O trabalho é complexo. Because they are complicated people. Existem pessoas muito complicadas. And maybe some of those complicated people are complicating you. Talvez essas pessoas complicadas estão a complicar-te. And you are holding something against them. E você está a segurar algo contra essas pessoas. So it's time to release them of that offense. É o tempo de libertá-los dessas ofensas. It can be in the family, Pode ser na família. brother, Irmão, cousin, and uncle. primo, I don't tio, não sei quem. Someone you are holding something against. Alguém que você está a segurar algo contra. And some might even be holding a offense against someone who's dead already. Ou alguém está a pegar a ofensa de alguém que já They harmed está morto. you, they did something, but they are gone. Fez algo contra você, mas eles já se foram. But you're still holding them. Você ainda está a segurar, No, you're holding yourself, mas você está a segurar a si mesmo. and you need to release that. Você precisa de libertar. So I'm going to give us time, just 2 minutes, Vou dar tempo, 2 minutos, to pray before God. orar diante de You Deus. can pray silently, you can pray out loud, I don't care. Você Just pode orar deal no with it. silêncio, de forma audível. Faça isto de qualquer And some of you forma. might need to restitute, Alguns de vocês precisam de restituir. which means to phone that person and say, hey, you know what? Dizer que ligar para I esta was pessoa, holding this against you, dizer eu estava a segurar isto contra você. and I'm sorry for holding it against you. Então, perdão por eu estar a segurar isto contra você. But I release you. Eu libero você. And you see that when you release them, Você vê quando libera esta pessoa. it's not them you're releasing, it's you you're releasing Não é você, não é a You're eles que releasing você yourself. está a libertar. Você está a libertar a si mesmo from that prison. daquela prisão. It's not a fortress, E não é uma fortaleza. it's a prison. É uma prisão. So come on, let's pray. 2 minutes. Vamos orar 2 minutos. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos. this morning in the name of Jesus. Esta manhã, em nome de Jesus. Lord, you're worthy of worship. You're worthy of glory. Thank you, King. Thank you. Father, we thank you this morning Pai, nós te agradecemos esta manhã that you are faithful. que és fiel. With men it's impossible, Com homem é impossível, but with God nothing is impossible. mas com Deus nada é impossível. So increase our faith, oh God. Aumenta a nossa fé, Senhor. Father, I thank you Pai, eu te agradeço for the mustard seed faith. por Senhor pela fé como grau Right de now, mostarda. every heart Que todos os corações that is intended, que têm a tendência, that is committed and said, I'm forgiving. que eles disseram que vou perdoar. That says, forgive me for holding it against them. Dizer que, Senhor, perdoa porque eu segurei contra eles. Lord, thank you for that mustard seed. Obrigado, Senhor, por este grau de Thank mostarda. you that the mulberry tree of unforgiveness, Senhor, que esta árvore, Senhor, frondosa de falta de perdão, of bitterness, de amargura, of offense, de ofensa, has been pulled out now está sendo removida agora and cast into the sea of forgiveness and forgetfulness. e lançada no mar do esquecimento. Father, as far as the east is from the west, Pai, assim que como do mar, you have do taken our oeste, sins from us. tomaste, Senhor, os pecados de nós. Lord, cause us also to cast away Faça-nos, Senhor, também lançar-nos the wrongs done to us as coisas que fizeram-nos, as far as the east is from the west. assim como o Senhor fez. So, Father, we thank you Pai, nós te agradecemos. and we honor you. Nós te Just oramos. as you've forgiven us, Assim como nos perdoamos, so we also forgive, nós também perdoamos. so that we may not give the devil Para que nós não possamos dar a Satanás a foothold in our lives. espaço em nossas vidas. We do not allow the day to go down, the sun to set in our anger. Não But vamos we release permitir it now que o sol ela vá na nossa ira, na nossa zanga. in the name of Jesus. Em nome de Jesus eu libero isto. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.